Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Privilégio estar com vocês aqui novamente. Eu acho que eu tive aqui há 2 anos, eu pensava que tinha tido, fazia mais tempo, foi há 2 anos, e foi um tempo muito abençoado, aleluia, glória a Deus. Meu som está muito na frente, eu acho que está sem retorno, não sei como é que está. Não está bom aí? Eu estou ouvindo mais da frente do que aqui de trás. Aí está meio, aleluia. Obrigado. Então, queridos, é um privilégio estar com vocês mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor, e principalmente numa manhã assim tão especial, em que a gente pode derramar na presença do Senhor e aprender mais daquilo que Ele tem para a gente. O Senhor é sempre fiel e Ele sempre terá algo novo para as nossas vidas, quando a gente exaltar Ele, o Seu nome, e buscarmos a Sua face, pois Ele está em primeiro lugar, e por causa disso, Ele transborda para as nossas vidas e nos alcança por causa de Sua graça, amém? Eu quero que vocês fechem os seus olhos, curvem a sua cabeça, nós vamos orar, e creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa manhã. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu esse lugar para a manifestação da Sua glória. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por Sua liderança, por todos, Senhor, que servem, que fazem, Pai, dessa igreja, o Seu ministério a ser proposto, a ser feito, Pai, a ser exercido, para que possamos, Senhor, servir pessoas. Nós te damos graças por essa manhã, que o poder do Teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, não somente para trazer a palavra, não somente para manifestar a Tua glória, mas para nos alcançar em milagres, em curas, e naquilo que nós, Senhor, estamos aqui para receber. Nós te glorificamos, pois o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho funciona quando ele é anunciado. Levante uma de suas mãos e diga: essa é a manhã em que eu ouvirei da palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Ele toca no meu corpo. Ele manifesta a glória de Deus. Diga: o Evangelho anunciado produz milagre. E eu estou aqui para ouvir o Evangelho. Diga assim: toca em mim, Jesus. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te adorar. Toca no meu corpo, através do Teu poder, que está na Sua palavra, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos começar, antes de fazer a leitura, eu vou ler com vocês Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16. Antes de lermos, eu queria saber quem são as pessoas que já receberam um alívio de cura só em dizer: toca em mim, filho de Deus. Você estava com algum tipo de dor, já foi embora. Você lá atrás, o que é que a senhora tinha? Uma dor nessa parte do ombro. Levanta para o povo ver que a senhora está curada. Olha lá, já foi curada lá atrás. Quem mais aqui? Eu vi alguma outra pessoa? Eu vi mais pessoas levantando as mãos, não. Eu sei que daqui para o final nós vamos ter mais, mas geralmente as pessoas já começam a ser curadas por causa do poder do Evangelho. Como eu disse ontem na live, nós temos uma irmã aqui que deu testemunho aqui, que ontem foi curada através da live. O poder não está no homem de Deus, mas na palavra do Senhor. Então, quando ela é anunciada, quando o Evangelho é proclamado, ele é o poder. Preste atenção. Antes de começar, nós estamos com líderes aqui, então eu vou poder falar algumas coisas para vocês. É interessante a gente lembrar que a fé vem pelo ouvir, sim ou não? Mas existem momentos que milagres vão acontecer, independente se alguém creu ou não. Eu costumo ir a lugares em que tem pessoas que nem estão entendendo direito o que eu estou falando. Existem cruzadas que as pessoas vêm endemoniadas, que as pessoas vêm com problemas mentais, ou com problemas de... quando a pessoa está muito assoberbada, como é que chama? Ansiosa, essas coisas, que elas nem estão prestando atenção, não estão sabendo de nada. E na proclamação do Evangelho, elas são curadas. O Evangelho anunciado, ele é o poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus, que é o Evangelho em carne, passava nos lugares e os demônios pediam para sair. Não é porque os demônios tinham ouvido a palavra e estavam com fé na palavra. É por causa do poder da palavra. Então o poder está na palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra. Então a palavra proclamada vai produzir coisas grandes. Às vezes você está pregando, no caso eu estou pregando, e meu intérprete não sabe traduzir o que eu estou falando.
às vezes, como eu não entendo nada do que ele está traduzindo, às vezes ele está traduzindo uma outra mensagem. Eu já preguei uma mensagem e o intérprete pregou outra. E mesmo assim, Jesus curou as pessoas. Porque o evangelho é o poder de Deus, amém? Claro que nós precisamos ouvir a palavra para gerar fé. Mas saiba, o evangelho anunciado, ele produz milagres. Então, eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu vou contar um pouco da história para poder ministrar para vocês. Então, um pedido, teria como vir a água natural? Ela está mais gelada e eu estou conservando minha garganta, que são 3 cultos hoje. Então, a Bíblia vai falar aqui, antes de começar, nós temos 3 livros ali, marcados pelo sangue, nova edição. Esse livro é um sucesso, em português e em espanhol, esse livro é maravilhoso. Essa é a nova edição, revista e expandida, acho que você ainda não viu essa edição. Esse daqui, essa é a 6ª ou a 7ª edição do Compreendendo o Caráter de Deus. Esse livro aqui é um sucesso, principalmente nas escolas bíblicas, hoje em português e também em inglês. Esse livro aqui é distribuído. São 30 capítulos, se você tiver a versão antiga, esse aqui tem no mínimo um livro a mais. A versão antiga tem 30 mil palavras, esse tem 60 mil palavras. Então é um livro duplicado. Esse livro vai falar muito sobre o caráter de Deus. Muito do que eu ensinei ontem na live está aqui dentro desse livro. E temos aqui, só tem em Mossoró, gente, isso aqui. Esse livro aqui, ele está fora de estoque no Brasil todo. Eu não tenho, só tem aqui em Mossoró. As Faces do Redentor, com o prefácio da Ladona Osborne. Esse livro é um grande sucesso. Esse livro é um seminário sobre cristologia, sobre a restauração, sobre a queda, a criação, a substituição. Você vai amar ler esse livro. Isso aqui é o meu maior curso bíblico que eu escrevi, tá? Você pode adquirir com o pessoal e também você pode pegar lá um folheto onde tem como você ser um dos nossos parceiros. Nós temos parceiros dessa igreja que tem nos ajudado a pregar em nações ao redor do mundo. Eu cheguei recentemente da África com a ajuda dos nossos parceiros e foi um tempo muito abençoado. Vamos para a palavra, capítulo 3, versículo 16, a partir do versículo 13 de Mateus. A palavra do Senhor mostra que Jesus, ele foi ao Jordão e foi ser batizado por João Batista. E você vai encontrar isso nos evangelhos, aqui a gente está usando a parte de Mateus. E João Batista, ele ficou meio assim, como é que eu vou batizar o Messias, o Filho de Deus e tudo? E acabou que ele foi dissuadido e ele aceitou batizar Jesus, para que cumprisse aquilo que estava escrito. E hoje eu estou falando para pessoas que servem a Deus, que são ungidas por Deus. Quem serve a Deus aqui? Então nós vamos entender aqui como foi que Jesus começou. E quando nós somos ungidos e começamos ou estamos fazendo algo, o que acontece conosco? Então fala no versículo 16 que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Batizado Jesus, versículo 16, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Veja que coisa interessante, nós temos uma manifestação triuna de Deus. Nós temos a voz de Deus falando com os céus abertos, nós temos o Espírito em forma de pomba, e nós temos o Filho. A triunidade de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, em uma mesma passagem, em manifestação. É muito lindo isso. E a Bíblia diz que os céus se abriram. Diga comigo, os céus se abriram. Então, quando Jesus foi ser batizado, ele foi representar aquilo que a gente passaria da nossa morte e ressurreição. Ele não precisaria disso, mas ele veio por nós. Diz que quando ele foi, os céus se abriram para que ele fosse ungido. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o propósito ao qual ele veio na terra. Ele fez tudo como um homem comum precisava fazer, mesmo que ele fosse Deus. E o interessante é que a Bíblia diz que os céus se abriram. Diga comigo, os céus se abriram. Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar situações. A minha cabeça funciona muito com imagens. Como diria o homem da televisão, imagens. Então, a minha cabeça, ela consegue visualizar o que eu leio. Você já imaginou a cena
da voz de Deus saindo de um céu aberto, na beira do Rio Jordão, Jesus chegando ali, os céus se abrindo, todo mundo quer ver como é o trono de Deus, as coisas de Deus, e já imaginou que naquele dia tudo estava aberto? E uma voz do alto, foi um momento marcante, não só para Jesus, mas para quem estava do lado. Foi algo tão poderoso que eles ouviram a voz e ainda viram a pombinha descendo. O Espírito Santo, vocês já imaginaram isso? Pousar sobre ele. E lá na frente João Batista vai dizer, aquele que me enviou a batizar, disse que aquele onde o Espírito Santo descesse e pousasse, este é o Filho de Deus. Era um cumprimento de uma profecia, era algo na vida de Jesus para ele poder cumprir o que ele foi chamado, era algo profético de muitos anos, porque João Batista vai dizer que ele é aquele que é a voz que prepara o caminho, ou seja, é um propósito se encontrando com o destino, é a profecia cumprindo-se diante dos olhos das pessoas. E a Bíblia fala que Jesus ouviu a voz dando crédito, dizendo, este é o meu filho amado. Ou seja, Deus confirmou publicamente, com sinais, que Jesus era ungido, que Jesus era o filho. O que foi que a voz disse? Diga comigo, este é meu filho. Só para você ficar marcado, Jesus foi declarado como filho de Deus, não ele propriamente dizendo, eu sou o filho de Deus. Deus falou audivelmente. Deu os sinais que ele é ungido. A unção veio sobre ele. Tudo parou no momento. Ok? Vocês estão compreendendo ou não? Só que você vai entender que o próximo passo de Jesus, porque a gente acha que quando Deus faz uma promessa, quando ele cumpre uma profecia, uma palavra, nós achamos que a vida agora vai ficar um mar de rosas colorido. E que nada mais vai acontecer ruim contra nós. Nós achamos que porque Deus falou, que porque confirmou através dos seus profetas, ou publicamente na igreja, o pastor trouxe uma palavra, a palavra do domingo foi diretamente, o pastor pregou diretamente para o meu coração. Aquela palavra foi toda a minha história. Nós achamos que o próximo dia não existe mais Satanás, não existe mais pecado, não existe mais nada. Nós achamos que agora a vida, nós vamos chegar de uma forma espiritual e vai cair os demônios tudinho nos lugares assim, e que os demônios vão dizer assim, é isso mesmo, estamos contigo, faça porque nós cremos no plano de Deus. Nós achamos que a vida vai ser desse jeito. A Bíblia fala que após o momento que Jesus foi ungido, ele enfrentou uma pressão que ele nunca tinha enfrentado. Ele foi levado para o deserto, passou 40 dias sem comer, tentado pelo diabo. Eu acho que vocês ficaram agora pensando, será que eu fui ungido mesmo? Porque se eu fui ungido... Então, quando nós queremos servir a Deus, nós estamos disponíveis a fazer, a gente, eu irei onde queres que eu vá, Senhor, envia-me a mim, não sei o quê. Aí vem a unção do Espírito para você resolver o que você não tinha capacidade. O próximo passo, depois que você é ungido, é mais dificuldade. Opa! Não está parecendo com a pregação da fé? Não, isso é a pregação da fé. Você é capacitado para o próximo estágio. A Bíblia fala que Jesus não tem uma narrativa, Jesus enfrentando o diabo até os 30 anos de idade, até ele ser ungido. A partir do momento agora, ele não vai enfrentar o diabo simplesmente, ele vai agora passar 40 dias, vai ficar fraco e vai enfrentar o diabo. Mas a unção que ele recebeu vale mais do que a comida, do que a alimentação, do que qualquer coisa. O que a gente tem que entender como filhos de Deus, ungidos para um serviço, para fazer algo para Deus, é que a partir do momento em que Deus declara o que nós somos, o diabo, ele tem tanto medo que ele começa a te atacar para que você não entenda, para que você não acredite. Porque se você acreditar, ele vai começar a ficar com tanto medo que ele mesmo vai pedir para sair, como pedia para sair, como Jesus passava. Então a gente tem que entender que todas as vezes que recebemos uma unção, ou uma nova unção, é porque a primeira tem que cumprir o seu propósito. E para cumprir o propósito, eu tenho que desfazer as obras do inimigo. Porque a Bíblia diz, como Jesus de Nazaré foi ungido para desfazer as obras do inimigo. Literalmente, a primeira coisa que aconteceu foi encontrar com o inimigo. Eu não estou dizendo que o Satanás vai aparecer para você, o que eu estou dizendo para você é, o que ele levantar contra você, você já tem a capacidade, já tem a ferramenta para vencê-lo. Então, eu lembro quando eu era novo na igreja e comecei a descobrir sobre essas coisas de unção, de receber da palavra de Deus, e eu tinha
Um dia eu tocava na igreja, numa cidade chamada Arco Verde, e eu fiquei no banco naquele dia, não sei pelo que foi, na verdade eu sei, mas não posso contar. E eu lembro que eu estava ali e começou a tocar as músicas, eu fiquei tão cheio da palavra de Deus. Vocês vejam, vocês sabem, meu estilão é bem tradicional. Você não vai me ver fazendo assim, aquela coisa, eu vou estar ali no meu cantinho. Às vezes eu vou estar chorando, você não sabe nem que eu estou ali. De tão quieto que eu fico no meu lugar. Mas nesse dia eu não estava desse jeito. Então, nesse dia eu estava saltando, pulando, dançando e tudo e tal, e foi tão forte nesse dia, Deus confirmando, você vai pregar o evangelho, você vai às nações, não sei o quê, você fica tão feliz que você parece que, como diz na psicologia, você entra no superego, e eu estava lá, caí na igreja, imagina eu caindo sozinho, e aí me levaram para casa carregado, porque eu não conseguia nem ir para casa. Você imaginou? Eu vejo o povo correndo na igreja, eu fico, olha isso. Eu até fui numa igreja agora, eu disse, é muito legal essa igreja aqui, que a pessoa já adora o Senhor, já faz física. O pessoal correndo debaixo da unção. E eu estava lá, e levaram para casa, para o lugar onde eu estava, para minha casa, e naquela noite eu comecei a buscar a Deus, porque foi algo tão tremendo, Deus falando que ia me usar. Eu dizendo, eu não sei nem falar direito. Eu tenho até vergonha de comprar o pão, e o Senhor vai me usar nas nações. Eu fiquei tão feliz de ter um equipamento, uma unção de Deus sobre a minha vida, que para mim não existia mais nada de dificuldade no mundo. Eu comecei a cantar. Peguei um violão, fiz uma música. E a música virou sucesso na região. Era a música dos festivais, dos acampamentos. Naquela noite de madrugada, eu peguei o violão e comecei a tocar a música, dizia, Espírito Santo, quanta emoção, me encher embriagada a tua unção. Posso dançar, pular e correr, sou livre para dizer que amo você. Eu fiz essa música para o Senhor naquela noite. Eu estava me sentindo tudo. Pouco tempo depois, cortaram a luz do meu apartamento, porque eu não tinha R$9 para pagar a minha energia elétrica. Eu estou falando de algo antigo, R$9 era dinheiro, lá em 1900 Jesus era menino, as coisas eram mais baratas. Eu não tinha R$9, mas eu tinha uma palavra que eu ia pregar no mundo. Estava saltando na igreja, fui carregado na igreja, fui uma música. E no outro dia, quando acontece aquilo, eu disse, cadê aquele negócio que eu recebi ontem? Parecia que nada era contrário. Quando no outro dia, o diabo tentou tirar minha alegria. Como é que tu vai para as nações que não tem 9 contos para tu pagar a tua energia elétrica? Então, o diabo ele vai tentar contra você, nas suas necessidades, dizer que você não é capaz de fazer aquilo que Deus já declarou que você é. Deus já falou que você vai, que vai fazer, que vai isso, aquilo, outro. As circunstâncias. O diabo vai tentar mostrar para você, aquilo ali foi emoção. Aquilo ali não é verdade, não. Mas foi Deus que falou, este é o meu filho amado. Foi Deus que falou, você vai. Foi Deus que falou, eu te chamei. Foi Deus que te falou, eu te ungi. Foi Deus que te falou, vai, dá o passo. Eu lembro que eu fiz uma oração. Pela primeira vez eu orei por milagre. Imagina um jovem batista que nunca ouviu nada além de evangelismo. Nunca teve nenhum contato com o sobrenatural. Tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo. Fiel a Deus, como todo bom batista, pregando o evangelho, evangelizando em todos os lugares. Mas a gente nunca tinha ouvido. Na nossa igreja não podia nem levantar a mão, nem bater palma. E agora imagine esse jovem fazendo uma oração pela primeira vez para ver um milagre, não se for da vontade de Deus, mas fazendo a oração, ok, se o Senhor me ungiu, vai acontecer isso. E eu lembro que eu parei e eu disse assim, mas será possível? Esse negócio de que eu sou ungido, e eu falo, creio com o coração, e acontece. Então tá bom, Senhor. Se isso é verdade, hoje mesmo eu vou ter esse dinheiro, vou pagar essa luz.
E eu não vou pedir, não vou dizer para ninguém. Eu não vou mostrar minha necessidade para que ninguém tenha pena de mim. Porque se é o Senhor quem me chamou, é o Senhor que vai resolver. O Senhor sabe o meu endereço, sabe a minha casa. Então, vai acontecer algo. Naquele mesmo dia, nós tínhamos a despedida da missionária Fabiola. Ela era líder dos jovens, ela estava indo para a Bolívia, servir lá no Rema da Bolívia. Na verdade, não era nem Rema na Bolívia ainda. E ela foi para lá, ela ia para La Paz. E antes de ir, você sabe, os missionários geralmente têm uma reunião. Antigamente a gente tinha uma forma, botava um balaio, aí levava o que precisa de higiene pessoal, aquelas coisas, todo mundo dela chegar lá com tudo já. E eu lembro que a gente tinha que levar alguma coisa para a missionária. Só que eu lembro também que naquele encontro da missionária, nós tínhamos comida. E eu também não tinha o que comer em casa, depois de ser ungido. Estava quase igual Jesus no deserto, mas Jesus estava no jejum que ele foi fazer o jejum. Eu não, estava no jejum forçado. E eu fui para a casa da missionária, junto com um monte de gente, e chegando lá, comi aquela coisa toda, não levei nada, vim aqui só para comer. E aí estou lá, e eu lembro no final, todo mundo ia embora, eu estou indo embora. Não estava triste, não estava, que tristeza. Não, estava normal, só que vai voltar para a minha realidade. E na hora que eu estou saindo, a missionária diz assim, Johnny, vem cá. Porque eu falei assim, Senhor, se isso é real, o Senhor vai fazer de uma forma, eu não vou pedir, e vai ser totalmente da sua parte. Falou, Johnny, vem cá. Eu voltei, ela fez assim, hoje de tarde eu estava orando, e o Senhor falou que queria mostrar para você que Ele é real. E o que você falou com Ele é a verdade, o que Ele falou com você é uma verdade. Colocou no meu bolso assim algo. Eu fiquei todo constrangido. Aí como tinha que voltar para casa a pé, eu tinha 18 anos de idade, como eu tinha que voltar para casa a pé, eu fui, quando cheguei na esquina, gente, a primeira coisa que eu fiz foi tirar para ver o que era. Quando eu tirei assim, eu estava com uma camisa social curta, com um bolsinho aqui, quando eu tirei tinha R$10. Era o dízimo e os R$9 da energia elétrica. Preste atenção, isso é tão pequeno. Mas aquilo ali, se eu não acredito no que Deus falou comigo um dia antes, tinha parado todo um futuro. Porque quando o diabo se levanta contra você, não importa o tamanho, todas as vezes que você escuta o diabo contra você, você acha que é muito grande. Eu não tinha energia. No sertão, cheio de muriçoca. Já imaginou? Mas Deus, nas pequenas coisas, confirma. Eu te chamei, nada vai te parar. Eu te ungi para um próximo passo. Ou seja, quando a gente é fiel no que Deus está falando, e quando a gente não desiste do que Deus está falando, e quando a gente concorda com o que Deus falou. Nós, ao invés de termos uma notícia de fracasso, nós vamos ter um testemunho para contar. Nós vamos enfrentar dificuldades como vencedores, não como derrotados. Como Jesus chegou, deixa eu ler algo para você aqui. Todo milagre se iniciou com um problema ou uma crise. Senhor, me dá um milagre. Entendo o que você está pedindo. Milagre é alguma coisa que não pode ser resolvido naturalmente, ou seja, tem uma crise para ser resolvida. Ok? No mundo espiritual, antes de cada grande mudança de ciclo ou estação, há sempre perseguição, tempestade, crise e aparente derrotas. Quando isso começa a bater na sua porta, fique sabendo, é o momento da prosperidade, é o momento do crescimento. Todas as vezes tem muita crise, tem muita perseguição, é porque Deus colocou algo grande na sua vida e o diabo está dizendo, se ele entender, se ela entender, a gente está com problema. Então vamos colocar dúvida, vamos colocar problemas na vida deles. O que é que nós fazemos? Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela palavra de Deus. E o que é que acontece? Deus transforma aquilo que poderia ser uma maldição em uma grande bênção nas nossas vidas. Aí agora a gente tem a certeza, nós temos a convicção, estamos debaixo da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a parte de ser tentado, ao invés de ele dizer, porque o diabo disse assim, se és o filho de Deus, ele disse, está escrito. O que é que está escrito a seu respeito? Você é mais que vencedor, todas as bênçãos te alcançarão. A palavra diz que você foi abençoado com toda sorte de bênção. Veio a enfermidade, a palavra diz que você já foi curado pelas pisaduras de Jesus. Diz que não vai faltar nada, não há um justo que mendigue o pão.
Diz que você foi chamado para as nações, te deu por herança. Mas nós, muitas vezes, ficamos pensando no que estão dizendo, no que o mundo está dizendo. Não, voltemos para a palavra. Voltemos para o momento em que a gente ouviu Deus falando conosco. Amém? Em toda e qualquer situação, os céus continuam abertos. Jesus viu e as pessoas viram os céus abrindo. Quando você recebeu a palavra, quando você recebeu a unção, os céus estavam abertos para você. Eu quero te dizer uma coisa, não importa a situação que você sofre hoje, os céus continuam abertos. Os céus continuam abertos dizendo, essa é minha filha, esse é meu filho, essa é a pessoa que eu escolhi, foi por você que eu morri, vai dar certo, vai acontecer. Os céus continuam abertos, não porque eu abri os céus, o próprio Deus abriu os seus céus, para que pudesse falar diretamente com você. Então, eu lembro que eu estava na Inglaterra pregando e foi outubro do ano passado, foi isso, e eu fui pregar no norte da Inglaterra, no norte não, centro-norte, bem longe de Londres. Eu fui pregar em alguns lugares em Londres e na Inglaterra por uma semana praticamente, de quinta a domingo, não, de quinta a terça, e foram vários cultos, e o primeiro culto que eu fui pregar foi num lugar que fica 3 horas, 4 horas de Londres, bem, como não é muito grande o país, já é quase indo para o norte. Era uma igreja boa, bonita, não tão grande, mas também não era pequena, fazia parte da denominação que eu fui ministrar para eles, e de noite, na hora que eu estou pregando, algumas pessoas foram curadas, pessoas receberam curas de audição, de um monte de coisa. Só que quando terminou, uma moça veio pela minha direita assim, e falou, pastor, eu quero falar com você, e ela começou a chorar. Eu disse, Vote, o que é que essa mulher tem? E era uma igreja brasileira, falava português, e não era em Londres, era bem longe. E ela começou a chorar, quase soluçando. Eu falei, pelo amor de Deus, ela precisa de um milagre muito grande. Na verdade, ela não precisava de um milagre, ela veio contar um milagre. Ela disse, pastor, eu só queria te contar uma coisa. Quando eu engravidei do filho dela, eu acho que deve ter uns 3, 4 anos de idade hoje, a criança, ou 5. Ela disse, quando eu engravidei, a minha gravidez foi de risco. Eu não era salva ainda. E nos primeiros exames mostraram que o meu bebê, ele não desenvolveu os membros superiores e inferiores. E a cabeça dele estava crescendo e inchando ao ponto de explodir. E eu busquei ao Senhor e eu me converti. Só que os médicos diziam que meu bebê ia explodir, ia morrer, tinha que tirar. E como eu me converti, eu comecei a perguntar às pessoas, o que é que eu faço? Eles disseram assim, escuta mensagens sobre cura, sobre o poder de Deus. E aí me mandaram um link de um pregador, e é por isso que eu estou chorando, esse pregador era o senhor. Eu morava na cidade de Londres, isso há 4 anos atrás. E tinha uma pregação que você dizia, olha, as coisas ruins acontecem, elas existem, mas você não precisa aceitar. Você pode aceitar o que a palavra diz e enfrentar a situação, porque você foi ungido para vencer. Então você pode dizer, eu rejeito essa situação e aceito o que Deus declarou com os céus abertos. E ela disse que começou a colocar a mão sobre o ventre todos os dias e dizer, meu bebê vai nascer perfeito, meu bebê não tem problema nenhum, meu bebê nasceu para o sucesso, eu rejeito tudo que está sendo dito, os médicos sabem o que estão dizendo, mas Deus é quem cria, Deus é quem faz melhor. E ela começou a declarar a palavra. Passando 6 meses, tudo os médicos a gente tem que tirar, a criança vai morrer, os braços não aconteceram, tudo e tal. Então marcaram a cirurgia para tirar a criança. Se nascer viva, passa pouco tempo. Se não nascer, a gente já resolve e você não morre. E ela mesmo assim continuou declarando a palavra. Veja, ela recém aceitou Jesus. Não está parecendo que as coisas estavam boas para ela. Mas ela continuou. A palavra de Deus diz que é. Eu tenho um bebê saudável. Ele é perfeito, vai nascer perfeito. Começou a dizer. E aí foi feita a cirurgia para tirar o bebê. E quando tiraram o bebê, para vocês saberem, eu tenho todos os raios-x, ela me mandou. Tá? O bebê totalmente deformado no ventre. Tiraram o bebê. E os médicos não sabiam mais e ficaram dizendo, mas o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E o outro disse, eu também não estou entendendo. Aí chegaram para ela assim, mãe, a gente está com um problema aqui, na verdade um bom problema. Ela falou, o que foi? Ela falou, seu bebê parece outro bebê. O seu bebê tem a cabeça normal, tem os braços normais, tem as pernas normais. Não é o mesmo bebê do raio-x. Ele é perfeito. E ela falou, vale a pena confessar o que Deus falou ao nosso respeito.
aceitar o que Deus diz ao nosso respeito. E a Fernanda, essa moça, ela mandou os vídeos do bebê. Ela disse: Jane, eu fui até o Brasil, no melhor hospital de São Paulo, aquele lá, não sei se é o Einstein, o libanês, um desses aí, para fazer todos os exames, porque ninguém acreditava aqui o que foi que aconteceu. E está tudo declarado. A criança não tem nem resquício que teve alguma coisa na vida. O que eu quero dizer para você é: o diabo vai tentar contra o seu sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai, o sonho de ser missionário, o sonho de ser um servo de Deus, o sonho de ser fiel a Deus. Mas se você não aceitar as sugestões dele e aceitar o que a palavra de Deus diz, você vai viver o melhor dessa terra. E você vai sair de uma situação que parece que você está perdido, só de uma aparente derrota, para contar os feitos e os grandes feitos do Senhor. E a coisa mais linda do mundo, eu tenho o vídeo da criança normal, tenho o raio-x, raio-x não é, para mim é chapa. Mas eu disse, minha esposa viu minha pregação e ela disse que eu falei que era errado, não era chapa. É aquele ultra, né? Ultrassom. A chapa. Vocês entendem assim, não? Fez a chapa. Então a gente tem que entender que o milagre pode iniciar como uma crise. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que um dia eu tive o privilégio de ministrar 2 vezes um dos maiores pregadores da história. O nome dele era Myles Munroe. Esse homem era considerado o melhor pregador sobre o reino de Deus. Ele era conselheiro de presidentes, ele era uma bênção. Eu tive o privilégio de 2 anos seguidos na convenção da Adonep, de estar com ele, de conversar com ele, de ministrar com ele. E eu ouvi uma frase numa das pregações dele que eu achei sensacional. Ele disse assim: o maior inimigo do progresso ou do sucesso é o seu último sucesso. O maior inimigo do progresso é o seu último sucesso. Porque você vai se basear no último sucesso e vai achar que vai fazer a mesma fórmula e que vai dar certo de novo. E quando nós cremos em Deus, nós temos que agir conforme a palavra de Deus, não conforme a natureza, o normal. Por isso que ele diz: o maior inimigo do progresso é o seu último sucesso. Então nós temos que entender que o sucesso de ontem, que o feijão de ontem, para a semana que vem não é mais suficiente. Temos que ter uma nova forma em Deus. Nós não somos religiosos. O religioso é que pensa que fazendo da mesma forma sempre vai dar certo. Nós temos que fazer da forma divina. Se ele mandar repetir, tudo bem. Se ele não mandar repetir, faça diferente. Você vai ver Jesus orando por pessoas que eram cegas, por exemplo. Um ele declara, outro ele impõe as mãos, outro ele cospe no chão, faz lodo com terra e aplica no olho da pessoa. Então o seu último sucesso não pode parar o seu progresso. Isso quer dizer uma vida de dependência com aquele que te ungiu. Eu sou dependente daquele que me ungiu. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, isso foi no ano de 2019, até vim aqui pregar para vocês, lançar um livro antes de ir embora. Eu fui em agosto para os Estados Unidos, de 2019. E eu lembro que parecia muita loucura ir para os Estados Unidos, porque eu estava no melhor tempo da minha vida no Brasil. Crescendo, viajando bastante para o mundo, servindo a Deus em cruzadas, em eventos evangelísticos. Tínhamos uma capacidade financeira de financiar eventos em muitos lugares do mundo, ajudar outros missionários. Quando Deus mandou para os Estados Unidos, e eu disse: mas se eu for para lá eu vou virar um ninguém. Ninguém vai me conhecer, ninguém sabe quem eu sou, eu não falo inglês direito. Mas fomos fiéis. Falei com Jéssica, minha esposa, fomos fiéis a Deus do que Ele tinha chamado para a gente ir. E o que eu acho interessante, quando eu cheguei de lá, literalmente, aquilo que eu tinha pensado de ser um ninguém, aconteceu. O povo americano não está querendo que você vá para lá ensinar para eles. Eles são conhecidos por serem os maiores missionários do mundo, eles que vão ensinar o povo. A cultura da nação não é de receber de quem vem de fora, é de influenciar o mundo. Agora imagina eu chegando lá, cabeça chata do sertão, agora eu vou morar lá. Primeira coisa que eu percebi foi, exatamente, você se tornou um ninguém aqui. Mas o Senhor tinha falado algo comigo: se você for humilde o suficiente para aceitar ser um ninguém novamente, eu posso fazer você ser alguém que você nunca pensou. E eu lembro que eu fui,
E eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer no Ministério Osborne, na igreja, eu fui servir. Ninguém sabia quem eu era um ninguém. Então eu disse assim, fazer qualquer coisa aqui, ninguém vai dizer nada. Oh, o que o pastor está fazendo? Não pode. Porque aqui no Brasil, até quando você quer fazer o negócio, o povo não deixa. Não, pastor, você não, evangelista não. E a pessoa toma o seu lugar da bênção. Não é assim? O brasileiro é desse jeito. Ele vê uma pessoa que tem um chamado, que está fazendo alguma coisa, uma pessoa que ele acha importante, está fazendo uma coisa que não necessariamente seria digno, eles dizem, eles querem tomar o seu lugar. Não, você não vai fazer isso não, eu vou lhe ajudar, não deixa você carregar sua mala, um monte de coisa desse jeito. Ok, aí eu estou lá, ia ter uma conferência do Osborne Ministries na igreja International Gospel Center, a igreja internacional, o centro do evangelho. E aí eu fui com Jéssica, e aí tinha que fazer a organização do culto, dos eventos. Começava na quinta para sexta e até domingo de manhã, geralmente. E a gente precisava de voluntários, eles precisavam de voluntários. Hoje eu sou um dos pastores da igreja, hoje eu faço parte do Ministério Osborne, como evangelista junto com a Ladona Osborne, a filha do T.L. Osborne, então eu trabalho tudo de dentro lá hoje da igreja. Mas isso foi quando eu cheguei, ninguém sabia, eles sabiam nem falar meu nome. E eu lembro que, mesmo com pouco inglês, eu me voluntariei para limpar os rodapés da igreja, para receber as pessoas. Sabe o rodapé ali? Como ele é tipo um plástico lá, não é assim como o nosso que é de cerâmica, ele fica amarelado. Então tem uma forma de lavar para ele ficar mais branquinho. E aí falou, tinha um rodapé, tinha um monte de coisa. Eu fui lá, limpar o rodapé. Eu estou limpando o rodapé, cada um está fazendo uma coisa, não conhecia muita gente, eu conhecia a Dona Osborne, conhecia a vice-presidente do ministério, eu não sabia quem eram os irmãos, aí eu estou lá trabalhando, e eu comecei, tá vendo? Com ninguém mesmo. E ainda, graças a Deus, pelo menos sou humilde, eu estou fazendo isso aqui. Eu fiquei me achando sem ser ninguém. Aí eu estou limpando, falei, cara, mas eu fui ungido para pregar o evangelho nas nações, olha o que eu estou fazendo. E aí eu dei uma olhada de lado. Sabe quem foi que apareceu? Limpando com um vassourão assim, escovando o chão? A filha do T.L. Osborne, a Ladona Osborne, presidente de tudo. Ela estava assim, abaixada, limpando o chão assim, ó. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, na verdade eu não sou humilde, não. E a mulher que é a top de tudo aqui está ali servindo. Eu quero dizer isso para você. Não caia no engano porque você é ungido, que você é insubstituível, que você não pode fazer mais nada por ninguém. Na verdade, Jesus, a unção que Jesus recebeu, capacitou ele a fazer o que ele não fazia em carne. Capacitou ele a morrer por nós. Capacitou ele a se entregar e servir o povo. Então Jesus, na verdade, quando ele foi ungido, ele virou servo. Foi encontrado na forma de servo. Quando nós somos ungidos, a gente não está subindo simplesmente de um cargo, a gente está subindo no patamar celestial de como servir. Então você não está aqui porque recebeu uma palavra de Deus que vai ser alguém, isso, aquilo, outro na vida, não é para poder chegar e virar ou ter uma vida, como é que eu poderia dizer isso sem chocar? Tem que ter cuidado, né, pastor? Tá filmando isso aí? Vai para isso? Muitas pessoas acham que quando recebem uma palavra de Deus, que vai ser alguma coisa para Deus, acham que elas vão ter um sucesso, uma prosperidade, além dos demais, porque foi escolhido para alguma coisa. Então, se eu sou escolhido para um ministério ou para um serviço, eu sou melhor que os outros em certas coisas. Por causa disso, eu mereço mais honra e eu mereço ser mais próspero. As pessoas pensam assim. Então, as pessoas agora vão ter que me servir. Não, mas o ungido para servir foi você. Então nós não somos ungidos para melhorar de vida. O evangelho já faz isso. Então não é a minha posição na igreja que me faz melhorar de vida. É o evangelho que faz isso. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder para te tirar da miséria. Ele é o poder para te tirar da enfermidade. Ele é o poder para te tirar do pecado. Isso é o evangelho. Agora, crescer é o quanto você está disponível a servir. Porque Jesus falou, o maior vai ser aquele que serve. E ele vai e lava os pés dos discípulos. O próprio Deus lavando os pés dos discípulos, dizendo, se eu lavei, vocês podem fazer melhor. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando nós somos ungidos, enfrentaremos pressões.
vamos pensar que somos ungidos para ser melhor ou superior que alguém, e não é verdade. A gente é ungido para poder ser mais humilde e confiar, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, não fui eu, foi Deus quem fez. Não poderia ser outra coisa se não fosse Deus. As coisas mais fáceis vão se tornar, as coisas mais difíceis vão se tornar mais fáceis para você, por causa da unção do Espírito. Só que você não pode chegar e dizer, olha aí como eu sou bom e aconteceu tão facilmente, porque senão as coisas fáceis se tornam difíceis. Para Deus te mostrar que é nele. Eu acho, como diria na internet, vocês não estão preparados para esse, para esse assunto? Não tem uma frase com o pessoal, né? Como é? Vocês não estão preparados para essa discussão, para esse discurso, para essa coisa, para essa conversa. Vocês querem ouvir mais, não? Ok. Primeiro ponto, diga comigo. Quando eu sou ungido, eu tenho que entender. Eu fui capacitado para enfrentar problemas que eu não tinha, para resolvê-los. Segundo ponto, diga assim comigo, quando eu sou ungido, eu tenho a capacidade de ser mais servo ainda. Diga, eu vou servir mais. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Quando nós somos ungidos, ou temos uma palavra de Deus, nós temos que entender que situações adversas são partes do que a gente tem que resolver, mas que a gente vai ter um bônus sobre aquilo. Nós temos que saber que existirão crises necessárias, não que Deus te colocou na crise, não que Deus enviou a crise, mas que Deus colocou para você resolver, e vai trazer bônus para a sua vida. Crises têm oportunidades, dificuldades geram oportunidades. Então você tem que enfrentar as situações do mundo sem tristeza e sem pensar, de novo, só comigo. Veja a parte boa de resolver aquilo. Quando Davi, ele viu o povo de Israel sendo afrontado por Golias, quantos lembram? Davi viu o povo de Israel sendo afrontado por Golias. A Bíblia diz que Davi chegou, ele não era nem para estar ali. Olha que coisa interessante, ele estava cuidando lá das ovelhas, mas já tinha sido ungido. Diz que ele chegou ali, começou a ver o filisteu lá, falando isso, falando aquilo, tudo e tal. Os irmãos já começaram a repreender ele, porque quando você vai fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, até irmão não gosta. É verdade. E aí, ele chegou e viu o acontecendo e falou, olha o versículo 26 de 1 Samuel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, menino de 17 anos, por volta dos 17 anos, todo mundo homem de guerra, todo mundo com medo do gigante. O que farão aquele que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção, ele perguntou, o que alguém que resolver esse problema ganha? O que alguém que aproveitar essa crise para resolver o problema vai ser honrado? Aí eles falaram assim, você vai casar com a filha do rei, você não paga mais imposto, você vai ter um monte de benefício. Mas entre outras palavras, ninguém aqui quer ir não, está todo mundo com medo, o cara tem quase 3 metros de altura. E ele era um menino, mas ele foi ungido. Existirão situações que nem as pessoas mais experientes conseguirão resolver. Mas aquelas pessoas que são ungidas, elas verão uma oportunidade de fazer algo que vai chamar a atenção das pessoas por milagre de Deus. Então ele chegou, perguntou, aí foi falar com o rei, vai falar com o rei, chegou lá para o rei viu que o cabo era, sabe quando o cabo é corajoso? Que no sertão a gente diz assim, cabra macho, sabe? O rei com medo, o exército todo, os caras grandes, tudo com medo. Aí Davi chega e diz, mas você não é experiente, como é que você vai fazer? Não, eu já derrubei um urso, já derrubei um leão, eu já sei fazer o negócio, o próximo agora é o gigante. Ele diz, entre outras palavras, o rei pensou assim, é macho, vai resolver o problema para nós, mas eu vou passar uma vergonha muito grande, porque eu não tenho essa coragem dele. Eu sou considerado o homem mais forte, mais bonito da região, a Bíblia dizia que Saul de cima aqui era o cabo mais topado que tinha.
E eu não vou resolver nada, e o menino vai lá e vai ganhar o crédito todo. Espera aí. Pega a minha armadura, porque pelo menos vão dizer que foi a armadura que eu dei. Deu a armadura a Davi. Davi viu, olhou e disse, não, rei, não dá para fazer isso não. Eu tenho aqui 5 pedrinhas, eu tenho aqui meu alforje, dá para resolver. Não aceite vencer com a ferramenta que não é de Deus. Sucesso naquilo que você não foi chamado é um fracasso que amacia o coração. Eu já tive a oportunidade de ter muito sucesso em muitas coisas que eu não fui chamado. Mas eu não entro. Eu não vou fazer isso. Eu não vou usar técnicas ou coisas que eu nunca fui chamado e não faz parte da real ferramenta que Deus me deu. Creia no que foi colocado na sua vida. Creia que é suficiente o que Jesus falou. Creia que você não precisa de conchavo, de ajuda de político para liberar uma liberação, de ajuda disso, daquilo. Você tem a palavra e a palavra do Senhor é suficiente. Porque senão vão dizer, prosperou por minha causa. E Abraão falou, quando vieram dar os presentes a ele, eu vou pagar, para que vocês não digam, Abimeleque enriqueceu a Abraão. Não, foi o Senhor. E a Bíblia diz que Davi derruba o gigante. Ou seja, quando você é ungido, você vai ter coisas contrárias que você vai resolver. Segundo ponto, como eu falei para você, você vai ficar mais simples e mais humilde para servir, você vai ser mais servo ainda. Terceiro ponto, você vai ver oportunidade de prosperar onde todo mundo está vendo derrota. Onde todo mundo está vendo fracasso, você vai prosperar, você vai viver o melhor. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, lembra na época de 2014 que teve aquela crise muito grande, quando tentaram fazer o impeachment da presidente Dilma e começou aquela coisa toda no Brasil, e as coisas aumentando, e faltava isso, faltava aquilo outro, os caras faziam greve, não sei o quê, papapá. Todo mundo começou a recuar, não faço isso. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, ele vende no Ceasa. Ele disse assim, eu nunca vendi tanto na minha vida. Quando todo mundo começou a fechar, eu decidi arriscar naquilo que Deus tinha falado. Anota essa frase aí, por favor. Sucesso sempre chega quando enfrentamos o risco de fracassar. O sucesso sempre chega quando enfrentamos o risco de fracassar. Alguém que está tendo sucesso é porque enfrentou algo que alguém não teve coragem. Esse homem hoje é simplesmente um dos maiores vendedores, um dos maiores comerciantes do ramo de banana do Brasil. Simplesmente. Então, o sucesso vai chegar quando você não tem medo do fracasso. Mas aquilo que Deus falou, está escrito, é a verdade. Ok? Eu gosto da frase essa frase é JC, é Jânio César. Eu gosto da frase de um escritor americano, eu tive o privilégio de pregar com ele algumas vezes, chama Lee Domingue. Ele falou assim, às vezes as melhores oportunidades de Deus não chegarão embrulhadas num papel brilhante. Às vezes as melhores oportunidades de Deus não chegarão embrulhadas num papel brilhante. O que nós devemos entender é que em Cristo Jesus sempre haverá uma saída. Nele até a morte tem recompensa. O pastor que falou comigo ontem que uma pessoa estava para morrer e disse assim, oxe, você está para morrer? Como foi que você falou? Não, parece que a pessoa não escapa, vai ter que morrer. Mas se já é salvo, vai estar na glória. Em Cristo até a morte, que as pessoas choram, que a gente se lamenta, tem recompensa. Então toda e qualquer situação em Cristo Jesus, nós temos uma saída. Então isso que você pode estar passando de dificuldade, quanto maior, é porque mais ungido você foi. Mais palavra você recebeu. Mais coisa está dentro de você dizendo, vai acontecer assim. O que é que nós fazemos? Não desistimos. Não retrocedemos. Nós não somos os que retrocedem. Então eu tenho uma outra parte aqui, mas eu não vou ministrar sobre isso, eu acredito que isso é suficiente. Hoje de tarde eu vou ministrar mais voltado para a questão de milagre e tudo. Mas eu acredito que isso é suficiente que nós aprendemos hoje. E eu quero orar com vocês. Primeiro ponto, diga, eu sou ungido. Diga, para enfrentar qualquer crise. Diga, porque eu sou ungido, eu posso servir
ajudar pessoas. Diga, porque eu sou ungido, eu vejo oportunidades em cada crise. Diga, onde as pessoas perecem, eu prospero, porque eu sou ungido. Então, esses são os 3 pontos básicos que a gente precisava aprender hoje. Ah, mas eu fui ungido simplesmente. Todos nós fomos ungidos para alguma coisa. Quantos lembram do dia do Pentecostes? Quantas pessoas tinha lá? 120? A Bíblia diz que tinha chama, a unção. Sobre quantas? Sobre 10 ou sobre 120? Cada um tem sua unção. Cada um tem uma chama sobre você. Cada um que está aqui foi ungido para alguma coisa. Outra coisa, se nós fomos ungidos para algo do Senhor, nós não precisamos de unção de segunda mão. Nós recebemos de primeira mão. A gente deseja que homens de Deus orem pela gente, mas Ele só vai trazer alguma coisa a mais para as nossas vidas. Mas quem deu a unção foi Deus. Tem pessoas que passam a vida toda, se fulano colocasse a mão em mim para poder ter uma unção. Você já tem uma de primeira mão. E você pode ser a pessoa que vai orar pelos outros e abençoar as outras pessoas. Então não importa o que você foi chamado, você foi ungido. Você pode ficar de pé nesse momento? Nós vamos orar e eu acredito que isso é suficiente. Eu quero fazer algo diferente aqui, estou tendo uma direção. Todos que têm um chamado de Deus e é ungido por alguma coisa, vi todo mundo. Eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por cura, eu ainda tenho tempo. Venha aqui à frente. Eu quero orar por sua empresa, seu chamado, sua casa, sua família, aquilo para qual você foi ungido, para o serviço da igreja. Eu quero orar com você. Se você percebe, olha, eu estou enfrentando uma situação muito difícil e eu quero entender como vencer isso, porque você descobriu que você tem a capacidade para isso. Vem aqui à frente. Pode vir mais para perto. Vem. Não tem problema chegar perto, ninguém cai não. Pode ficar perto. Pode vir. Os outros pregadores é mais difícil. Comigo ninguém cai não. Pode vir mais para frente. Pode encher aqui, não tem problema não. Aleluia. Antes de fazermos a oração, quem é a pessoa que está com a dor aqui, ó, que pega das costas para as pernas aqui, ó, passando pela cadeira aqui, ó, essa parte aqui, ó. Quem é a pessoa que está com essa dor assim, ó? Alguém tá me vendo? A senhora? Onde é? Para ver se é exata. Vai até embaixo na perna? É? Ok, como é o nome da senhora? Nádia. Dona Nádia, só levante suas mãos. Jesus Cristo dá saúde agora. Toda dor sumindo. Em nome de Jesus. Procure a dor aí agora. Vamos lá, movimento, vamos lá. Como é que estava? Como é que está agora? Já passou? Uau! Olha que coisa maravilhosa. Você é ungido para servir pessoas. Amém? Quem crê aqui que Deus te ungiu para fazer algo grande? Eu ultimamente tenho pregado sobre o que o nosso chamado, ele não é só para Mossoró, só para o Rio Grande do Norte. O chamado é global. A gente foi chamado para marcar o mundo. A gente não pode aceitar os limites das fronteiras. Se você tem uma empresa, você tem que crer que sua empresa vai ser para o mundo. Se você tem um chamado, você tem que entender que mesmo daqui você pode alcançar o mundo. Se você tem um futuro para fazer alguma coisa, pense que isso vai impactar pessoas no mundo. Você não pode pensar assim, eu quero um quartinho celestial. Não. Você foi chamado para fazer algo grande. A visão, quem limita é quem vê, porque quem dá não limita. Quem te dá a visão, ele falou para Abraão, o quanto você puder ver, toda a terra que você vê, mas é o que você pode. Então nós temos que entender que Deus não tem limites em suas promessas. Se está na palavra, Ele está de acordo. Nós não podemos criar uma coisa fora da palavra, mas se está na palavra, não, porque é muito grande. Você acha que as coisas que estão na palavra é pequena? Sempre vai ser além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Se veja ajudando pessoas. Se Deus te chamou para orar pelos enfermos, se veja orando pelos enfermos. Ore pelas pessoas todos os dias. Peça ao Senhor discernimento para orar pelas pessoas, para servir pessoas. Busque a Deus todos os dias. Senhor, me mostra o meu propósito. Eu lembro que eu orava, Senhor, talvez eu não tenha propósito. Pedi até para morrer. Depois eu descobri que eu tinha um propósito. Mas eu descobri que eu tinha um propósito, mas não sabia como fazer esse propósito.
Então eu disse: Senhor, me dá um dom para eu tocar, para eu pelo menos servir ao Senhor, e eu posso evangelizar as pessoas ali escondido, porque eu sou tímido. Eu toco, alguém canta a música que eu faço, eu ganho alguém para Jesus, ninguém sabe nem meu nome, mas eu cumpri meu propósito. Era assim que eu pensava. E depois o Senhor falou: você vai pregar o evangelho. Às vezes a gente não sabe tudo, mas queima no nosso coração, arde dentro de nós. O que é que nós fazemos? Sirva. Peça a Deus um talento, um dom para servir. Peça a Ele a capacidade de ser melhor servo na igreja. Talvez você tenha um chamado para pregar e o púlpito ainda não está para você. Peça a Deus um talento de servir na igreja, de como servir, no que servir. Às vezes é qualquer coisa e você serve. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Aí eu oro por cada um que lidera alguma parte aqui na igreja, algum que serve. Eu oro, Senhor, junto com eles, dizendo: eis-nos aqui. Estamos aqui para te servir, ungidos pelo Espírito Santo. Pai, vem sobre eles com uma unção nova, com algo capacitando, com dons e talentos, enchendo, Senhor, ainda. Pai, trazendo habilidades a qual eles ainda não expuseram, ainda não foi exposta para esse mundo. Pai, mostra para eles os talentos que só o Senhor conhece que eles têm. Senhor, transforma corações de pessoas que às vezes, Pai, anda mais naquilo que está sentindo e que precisava, Senhor, entender o chamado definitivo. Pai, eu oro por aqueles que têm talento, por aqueles que precisam de um talento. Eu oro por aqueles, Senhor, que têm empresas, por aqueles, Senhor, que têm negócios, por aqueles, Senhor, que têm negócios, mas são chamados para cumprir a Tua palavra de alguma forma, para aqueles que estão sonhando, para aqueles que estão pedindo, Senhor, capacidade de fazer alguma coisa. Pai, nesse momento, como embaixador de Cristo Jesus, eu oro por eles. Eu declaro que o poder do Teu Espírito Santo agora tocando nessa carne deles agora, tocando no corpo deles agora, queimando no coração deles agora, mostrando, dando visões. Pai, mostrando que essa situação, essa dificuldade que porventura se levantou, é apenas o sabor da vitória que o Senhor deu para eles. Que nós somos mais que vencedores e que não vai, Senhor, se nós não desistirmos, se não desfalecermos, tudo vai acontecer conforme a Tua palavra. Senhor, eu oro, Pai, para que eles possam viver as experiências, os grandes milagres, para que aquilo que foi dito que era impossível se torne na próxima semana um testemunho. Aconteceu por causa da palavra do Senhor. Eu oro para que o Senhor se manifeste na vida de cada um de maneira palpável, de maneira visível, de maneira tangível. Pai, que o Senhor toque na vida deles, que o Senhor toque, Senhor, nos negócios, que o Senhor toque nas famílias, que o Senhor abra portas qual nunca antes foi aberta, que o Senhor faça acontecer coisas que dependem de outras pessoas, mas o Senhor fará sozinho. Pai, obrigado por cada líder, Senhor, querendo te servir ainda mais. Não servimos, Senhor, por nós mesmos para que cresçamos, mas servimos por causa de Ti, para que o Senhor seja exaltado no meio do nosso meio. Pai, que o Senhor seja visto em nós, que o Senhor seja refletido em nosso servir, que o Senhor seja refletido em nossa face, que o Senhor seja refletido nas nossas ações, que Cristo Jesus seja exaltado pelo nosso serviço, não nós mesmos, mas o Senhor é fiel para fazer com que pessoas sejam engrandecidas por causa do Teu nome. Por causa do Teu nome as pessoas iam olhar para Lázaro que ressuscitou, mas por causa do Teu nome. As pessoas vão, Senhor, exaltar por causa do Teu nome. E eu oro em nome de Jesus para que o poder do Espírito Santo esteja agora capacitando. Ore agora a sua oração. Levante suas mãos e fale com Ele. Agora você e o Senhor. Você já recebeu a palavra, você já recebeu ensinamento hoje, você tem recebido muito ensinamento esses dias. Começa a falar com Ele, fala da tua disponibilidade. Seja sincero ao Senhor. Se você precisar se arrepender de alguma coisa, fale com Ele: Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu não tenho isso, mas eu sei que o Senhor é fiel para fazer. Converse da maneira que você agora, você não precisa do intermediário. Jesus fala diretamente com você, você fala diretamente com Ele. Toque nele agora, pela fé. Toque nele pela fé. O Senhor é aquele que manifesta a sua glória e sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Fala com Ele. Ele vai falar ao teu coração, Ele vai te revelar coisas. Talvez você vai ter visões, talvez você vai receber uma unção. Mas fique preparado, porque depois dessa unção, coisas para resolver aparecerão. Não desista, não é o fim. Você foi capacitado por Deus. Aleluia,
Aleluia. Pai, nós te agradecemos porque está feito na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Diga, eu recebo. Diga, não há dificuldades para quem é ungido. Diga, eu fui ungido por Deus para desfazer as obras do diabo. Diga, eu sou mais que vencedor. Ainda que não pareça, eu já tenho vitória. Em nome de Jesus. Permanece todo mundo aqui. Quem precisa de cura, de oração por cura agora, fica com a mão levantada. Eu quero o pessoal da nossa equipe aqui, rapidinho. Tem pessoal da equipe, os pastores, os líderes que podem me ajudar. Fica com a mão levantada, Quem precisa de cura? E os pastores e a equipe que podem orar pelas pessoas vão me ajudar. Quem está com a mão levantada, quem precisa de cura, não é isso? Ok, vamos lá. Vamos fazer assim, o povo que está com a mão levantada. Se você não está com a mão levantada, você pode voltar para o seu lugar. E eu quero orar para as pessoas que estão com a mão levantada agora, que estão precisando de cura. Volte para o seu lugar crendo que você recebeu a bênção do Senhor. Então todos que precisam de um milagre, fica na frente aqui. Cadê o pessoal da nossa equipe para me ajudar? Ok, deixa eu fazer a segunda pergunta. Dos que estão com a mão levantada, que estão com algum sintoma ou querem uma oração por cura de alguma forma, quem está sentindo o problema exatamente agora? Você sente uma dor, por causa disso você está pedindo oração. Agora só fica com a mão levantada quem está sentindo dores. Fica com a mão levantada assim. Quem está sentindo dores? O senhor está sentindo dor aqui na cabeça. E a senhora? Nessa parte. Ok, eu preciso de uma irmã aqui para colocar a mão sobre ela, rapidinho aqui. Mostra aí onde é a irmã, a dor. Como é o nome da senhora? Ingrid. Quanto tempo está com essa dor? 3 dias. Jesus Cristo dá saúde agora, Ingrid. Toda dor sumindo. Procurador. Cadê a dor? Não tem mais. A senhora já pode voltar para o seu lugar. Quem levantou a mão, fica a mão levantada. Senhora, a dor na perna. Anda para eu ver aqui como é que a senhora está andando com essa dor. Está andando normal, mas dói. Aí mesmo? Então coloca a mão aí onde ela está dizendo que está doendo. Como é o nome da senhora? Moniza. Ok, Moniza, Jesus Cristo dá saúde agora. Toda dor sumindo. Em nome de Jesus, pode andar agora, ande sem dores. Eu dou uma ordem agora, sem dores no seu corpo agora. Curado totalmente. Dona Moniza, como é que a senhora está? Já foi curada? Amém. O senhor dou onde? Aqui? Tá. Quem já foi curado pode voltar para o seu lugar. Eu ainda vou orar para todo mundo. Dor no braço. Vem aqui pertinho de mim. Como é o nome do senhor? Isaías, seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora levanta o braço, movimenta aí. Sem dores, em nome de Jesus. Cadê a dor? Já foi embora. Deus te abençoe, pode voltar para o seu lugar. A senhora, o que é que a senhora tem? Venha para cá para tocar na senhora e orar pela senhora. Em nome de Jesus. Como é o seu nome? Dona Terezinha, Jesus Cristo lhe dá agora alívio. Lhe liberta de toda depressão agora. Em nome de Jesus, na autoridade de embaixador, seja livre agora. Amém? Para crer nisso? Então está feito em nome de Jesus. O que é que o senhor tem? Está doendo aqui? O que foi aí? E dentro está quebrado alguma coisa? Tipo edema. Como é o nome do senhor? Josenildo. Nildon ou Newton? Nildo. Na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem agora. Seja curado. Em nome de Jesus. Agora. Todo edema sumindo. Mexe aí agora. Como é que estava antes? Como é que está agora? Já está melhor? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais levantou a mão aqui? Está com dores. Pessoas que estão com dores. O senhor. Eu vou orar pela senhora depois. Venha, por favor, senhor. O que é que o senhor tem? Aí fica formigando. Como é o nome do senhor? Vilásio, feche seus olhos. Jesus Cristo lhe dá saúde, seu Vilásio, agora. Seu Vilásio, olhe suas pernas e seus braços agora. Cadê o formigamento? Como é que estava e como é que está agora? Já está bom? Estava ruim antes? E agora? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Quem mais está com a mão levantada? Eu vi que ela estava aqui. Por favor, como é o nome da senhora? Cadê a irmã aqui para tocar aqui comigo? Ceissa. Daisy. Ok, Daisy, você tem onde? Ela vai colocar a mão aí agora aí, ó. E nos seus olhos também. Coloca a mão sobre os seus próprios olhos. Ela vai colocar a mão aí embaixo. Daisy, seja curada agora em nome de Jesus. Só isso. Procurador nos olhos, procurador agora.
Tem mais não? Foi rápido, hein? Deus abençoe a senhora. Quem mais está com a mão levantada? Está sentindo dores agora? Vem todo mundo agora para frente. Tem alguém ainda com dores aqui, né? Uma dor aí nas costas. Tá bom, ela vai colocar a mão sobre você e você vai sentar sem dores. Em nome de Jesus, seja curado agora. Nunca mais voltando essa dor. Em nome de Jesus. Livre. A senhora tem dor em onde? No braço assim. Levanta o braço. Seja curada em nome de Jesus. Movimenta agora. Cadê a dor? Já sumiu. Ok. Agora fiquemos todos aqui na frente. Eu não vou precisar saber o que você está sofrendo. Eu vou orar por você. Assim como todos foram curados, você vai receber o seu milagre. Pai, eu te dou graças pela tua fidelidade, pelo poder do Evangelho, Senhor, que foi proclamado. O Evangelho é cura. O Evangelho, Senhor, no meio da crise é o que traz a solução. No meio da enfermidade é o que traz cura. Pai, olha essa multidão crendo no teu milagre. Pessoas já receberam. E agora, como embaixador, eu oro por cada um, declarando: seja curado agora em nome de Jesus. 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 Poder do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo curando, todo espírito de enfermidade sumindo a partir de agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem de cura, todo caroço, tudo sumindo, em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. O poder do Espírito está sobre você, restaurando e trazendo algo novo. Seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vocês que receberam a oração agora, como não tinha sintomas aparentes aqui, refaça os seus exames. Busque, depois faça o autoexame em casa. Veja de alguma coisa para trazer o seu testemunho para a igreja. Conte para os seus vizinhos, conte para as pessoas como Jesus é bom. Mostre para eles como Jesus faz. E eles vão querer saber como, onde você recebeu. Jesus todas as vezes dizia para as pessoas quando elas eram curadas: vai e conte aos seus. Vai e conte aos seus. Quão grandes coisas fez o Senhor. Veja que coisa linda. A gente teve aqui um monte de gente curada. A gente teve aqui um monte de gente abençoada. E um culto de 1 hora e pouca. O Evangelho é o poder de Deus. Hoje à tarde eu vou estar orando pelos enfermos. Hoje à noite eu vou estar orando pelos enfermos. Conhece alguém, traz para cá. Mas traz pessoas que nunca entregou a vida a Jesus. Geralmente eles se convertem quando eu prego. E o Evangelho é o poder para a salvação. Todo mundo aqui que está aqui de manhã já entregou a vida a Jesus? Quem já entregou a vida a Jesus, levanta a mão para ver. Ok, Deus te abençoe. Então, se você quiser, os nossos livros estão disponíveis lá. Eu passo a palavra para o pastor Jackson. Eu creio que foi um tempo maravilhoso. De tarde eu vou ver se eu termino a mensagem ou se a gente entra em outra. Até mais. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados, queridos? Amados, há uma direção no meu espírito. Jânio César, ele é um ministro do Ministério Verbo da Vida, né? Ministra nas escolas de ministros também. E ele está hoje servindo em conexão direta com o Ministério Osborne, que é um ministério que Deus levantou para evangelizar nações do mundo. Milhares e milhares, milhões, na verdade, de pessoas foram alcançadas. Então há uma unção evangelística muito forte no Ministério Osborne. E Jânio César está em conexão direta, servindo lá. E o que o Senhor tem colocado no nosso espírito aqui, em direção para a igreja de Mossoró, é evangelismo com discipulado, amém? Então, eu gostaria que aqueles que fazem parte da nossa igreja, que congrega aqui, eu gostaria que Jânio, ele impusesse as mãos sobre cada um de vocês, liberando uma unção específica para essa área do evangelismo, do discipulado, Jânio. Não precisa ser algo demorado, porque, querido, se uma bactéria, quando você só toca, já pega, a unção de Deus é mais forte, amém, queridos? Aleluia. Então eu gostaria que Jânio ficasse de pé. Eu gostaria da ajuda do diaconato, de forma coordenada, fizesse filas aqui à frente, amém? Aleluia. Então, diaconato ajuda aqui, faz a fila. E eu gostaria que o Jânio, ele fosse passando, só espera um pouquinho aí, amém? Deixa terminar essa fila, o pessoal vai voltando e vai dar tudo certo, aleluia, glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Jânio, ou quer só... Quando eu orar por você,
aquilo que Deus tem no seu coração vai ficar mais forte ainda. Uma coisa que você tem que fazer é criar situações e saber, eu tenho a capacidade para isso. Então não ficar com medo. E quando a coisa for grande demais, eu tenho a capacidade para isso. Eu recebi do alto, eu recebi através da imposição de mãos, eu recebi do Senhor. Somente isso. Então abra a boca, fale do Evangelho e você vai ver que vai ser fácil. Porque as pessoas vão receber de uma maneira muito mais fácil. Amém? Sei que milagres vão acontecer. O impossível Deus vai fazer. Os meus olhos contemplaram a grandeza do teu poder. A grandeza do teu poder. Sei que meu Deus fará outra vez. Suas grandes promessas eu viverei. Meus olhos contemplaram a grandeza do teu poder. A grandeza do teu poder. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Sei que meu Deus fará outra vez. Suas grandes promessas eu viverei. Os meus olhos contemplaram a grandeza do teu poder. Gostaria que alguém do diaconato também fosse chamar os professores do departamento infantil, as crianças, até os bebês. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus.
agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. 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 Deus está fazendo agora. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. O pessoal que está na multimídia também, de todos. Aleluia. O pessoal do Beck pode descer também. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus, obrigado, Pai. Felipe, já veio? Rosso cumbra babababa, chuduru bericambra rababara, suduru bericambra rabababash. Oh, aleluia. Pessoal da diaconia também. Ele ambra babara,
Amém. Os adolescentes já vieram todo mundo. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno. Aleluia. Tu és digno de tudo, pois tudo vem Jeú já veio. e tudo Aleluia. para ti, Tua é a glória. Glória a Deus, querido.